Eles cortaram pedras que pesavam mais de 70 toneladas, transportaram por quilômetros, ergueram uma estrutura de quase 150 metros de altura, com uma precisão milimétrica, sem aço, sem guindastes, sem motores, sem tecnologia elétrica. Oficialmente, isso foi feito há mais de 4.500 anos. Mas existe um detalhe que quase ninguém menciona. A maior das pirâmides está alinhada com o norte verdadeiro, com uma precisão que muitos prédios modernos não conseguem atingir. Mas como? Como uma civilização da chamada Idade do Bronze criou algo que até hoje desafia engenheiros? E se o que estamos olhando há séculos não for apenas um túmulo, e se for um marcador, um código, uma mensagem, ou até mesmo uma máquina? Talvez a pergunta nunca tenha sido quem construiu. Talvez a pergunta correta seja por que construíram? E por que, mesmo com toda a tecnologia moderna, ainda não conseguimos explicar cada um de seus detalhes? Algumas portas, elas foram feitas para permanecerem fechadas, mas hoje nós vamos abrir esta e entrar na Sala Proibida. Olá, tudo bem? Eu sou Heraldo Kaminski e seja bem-vindo à Sala Proibida. E hoje você vai entender algo que quase ninguém tem coragem de explorar a fundo. As pirâmides do Egito. Elas não são apenas uma construção antiga. Elas são um desafio. Um desafio para a história oficial. Um desafio para a engenharia moderna. E talvez um desafio para como nós enxergamos o passado. Porque quando você começa a explorar os detalhes, a história, ela deixa de ser simples. No Planalto de Gizé, ergue-se a mais famosa de todas as estruturas antigas, a Grande Pirâmide de Gizé. Construída durante o reinado do faraó Quéops, por volta de 2560 a.C., ela não é apenas uma pirâmide, ela é um colosso de pedra. Originalmente, media cerca de 146 metros de altura. Hoje, um pouco menos devido à perda do revestimento externo. A sua base ocupa uma área equivalente a vários campos de futebol. Mais de 2.300.000 blocos foram utilizados. Alguns pesam equivalente a um caminhão totalmente carregado. Imagine mover isto sem rodas industriais, sem sistemas hidráulicos, sem trilhos metálicos. A narrativa oficial diz que foram utilizados trenós de madeira, alavancas e rampas. Mas aqui entra o primeiro ponto de tensão. Nenhuma das rampas gigantescas foram encontradas intactas. Nenhum manual de engenharia foi deixado para trás. Nenhum registro detalhado descrevendo o processo de construção sobreviveu. Temos apenas fragmentos, indícios, mas não temos o manual. E quando você está lidando com uma das maiores obras da humanidade, a ausência de registros técnicos completos levanta algumas perguntas. Mas agora vamos olhar com calma para a parte que mais incomoda os engenheiros modernos. Os blocos da Grande Pirâmide foram encaixados com uma precisão impressionante. Em algumas partes, a folga entre as pedras é inferior a milímetros. Alguns blocos inteiros são feitos de granito extraído a centenas de quilômetros de distância, em Assuã. Mas como transportar toneladas de granito por esse percurso? Pelo Nilo? Pode ser, mas transportar é uma coisa. Mas elevar a dezenas de metros é outra completamente diferente. Alguns cálculos sugerem que seria necessário posicionar um bloco a cada poucos minutos, durante décadas, para construir a obra no tempo estimado. Uma operação quase industrial para uma civilização que, segundo a própria narrativa histórica, ainda estava desenvolvendo ferramentas de cobre. Ferramentas de cobre para cortar granito?
Bem, o granito é uma das rochas mais duras da natureza. E como que eles realizaram cortes tão precisos? E sim, existem experimentos modernos que comprovam tudo isto. Mas nenhuma reconstrução contemporânea conseguiu replicar exatamente o nível de acabamento da Câmara do Rei, usando apenas ferramentas da época. Isto não significa que seja impossível, mas significa que ainda não entendemos completamente o processo. E o que não entendemos nos inquieta. A Grande Pirâmide, ela está alinhada quase perfeitamente com os 4 pontos cardeais. O erro, ele é menor do que 0,0 graus. Olha, isto é impressionante até mesmo para os padrões modernos. E como fazer isto sem ter uma bússola magnética precisa? Sem satélites, sem instrumentos ópticos sofisticados? A resposta oficial aponta para observações astronômicas. Os egípcios eram excelentes observadores do céu. Eles poderiam ter usado estrelas circumpolares para determinar o norte verdadeiro. Sim, isto seria possível, mas eu não diria que seria algo simples de se fazer. Mas é aqui que mora um outro detalhe. O alinhamento ele é tão preciso que alguns estudiosos argumentam que pode ter sido algo intencionalmente simbólico. Uma tentativa de conectar a estrutura à ordem cósmica, uma representação física do céu na Terra. E então surge uma outra camada. Alguns estudiosos sugerem que as 3 grandes pirâmides de Gizé estão alinhadas de acordo com as 3 estrelas do cinturão de Órion. A constelação associada ao deus Osíris, senhor da vida após a morte. Seria coincidência? Talvez. Mas é uma coincidência muito interessante. Agora, a pergunta ela começa a ficar um pouco maior. E se as pirâmides elas foram construídas com base em alinhamentos celestes? Isso sugere algo além de simples engenharia. Sugere intenção simbólica profunda. Sugere que os construtores estavam pensando em escalas cósmicas, não apenas em funerais. Os antigos egípcios acreditavam que o faraó, ao morrer, ascendia às estrelas. A pirâmide podia ser, então, uma escada simbólica para o céu, uma montanha artificial, um eixo entre a Terra e o cosmos. Mas aqui entra a tensão conspiratória. E se o alinhamento não for apenas simbólico? E se ele for funcional? Alguns teóricos sugerem que a posição das pirâmides marca ciclos astronômicos específicos, que elas seriam marcadores do tempo, ou até registros de eras perdidas. Não há uma comprovação de tudo isto, mas a hipótese, ela existe. E ela só existe porque existe um grande espaço vazio na explicação oficial. E quando existem espaços vazios, a imaginação, ela entra. E aqui entram 2 narrativas, a científica e a alternativa. A narrativa científica diz que uma civilização incrivelmente organizada, disciplinada e brilhante, capaz de feitos extraordinários, com uma tecnologia simples. Já a narrativa alternativa diz que talvez estejamos subestimando algo, um conhecimento perdido, uma influência externa ou uma função que ainda não compreendemos. E a verdade? Bem, ela está escondida entre essas 2 versões e nós estamos apenas na superfície. E é aqui que a história sai do território confortável. Pois em 1968, um autor suíço chamado Erich von Däniken publicou um livro que mudou completamente a forma como milhões de pessoas passavam a enxergar o passado. A obra, ela sugeria algo radical. E se as civilizações antigas tivessem recebido ajuda de alguém de fora?
E esta teoria ficou conhecida como a hipótese dos antigos astronautas. Segundo ela, seres tecnologicamente avançados teriam visitado o planeta Terra no passado remoto, e as pirâmides seriam a prova de tudo isto. A base do argumento é simples. Como povos considerados primitivos teriam construído estruturas tão complexas? Como cortaram granito com precisão? Como alinharam monumentos com estrelas? Como que eles moveram toneladas de pedras sem tecnologia moderna? A resposta alternativa seria que eles não fizeram isto sozinhos. Mas aqui entra um ponto fundamental. Não existem provas diretas relacionadas à tecnologia extraterrestre encontrada no Antigo Egito. Nenhuma liga metálica desconhecida, nenhum artefato fora do contexto histórico, nenhum dispositivo. A teoria se apoia apenas em lacunas. E as lacunas, elas são perigosas, porque onde falta explicação, nasce a especulação. Os egípcios antigos acreditavam que os seus deuses vinham do céu. O deus Ra atravessava os céus em sua barca solar. Osíris estava associado às estrelas. O faraó, ao morrer, ascendia ao cosmos. Para os teóricos dos antigos astronautas, isto não é apenas um mito, mas sim seria uma espécie de memória. Memórias distorcidas de viajantes celestes. Mas existe uma questão aqui. Praticamente todas as civilizações antigas associavam o céu ao divino. O céu, ele é universal, ele é desconhecido, é o inalcançável. Não é necessário alienígenas para explicar essa simbologia. Mas a pergunta, ela permanece. Por que tantas culturas antigas falam de seres que vieram das estrelas? Seria coincidência cultural? Um arquétipo humano? Ou talvez seria algo maior? Nós não temos as provas, mas também não temos as respostas definitivas para todas as perguntas. E isto permanece um mistério. Agora vamos entrar em uma das hipóteses mais intrigantes de todas. O engenheiro Christopher Dunn propôs uma ideia ousada. E se a Grande Pirâmide de Gizé não fosse apenas um monumento, e se ela fosse uma máquina? Segundo Dunn, a estrutura inteira da pirâmide, especialmente a Câmara do Rei, possui características que lembram sistemas de ressonância. Granito rico em quartzo, passagens estreitas que poderiam canalizar vibrações, eixos de ventilação alinhados com as estrelas específicas. Ele sugere que as pirâmides poderiam ter funcionado como um tipo de gerador elétrico, talvez utilizando vibrações acústicas, ou até mesmo utilizando propriedades naturais do próprio planeta. E existe alguma comprovação ou evidência conclusiva de tudo isto? É claro que não. Mas existe um detalhe, e esse detalhe é bem interessante. A Grande Pirâmide, ela é estruturalmente diferente das demais pirâmides egípcias. Ela é mais precisa, mais refinada, mais sofisticada internamente, como se fosse um protótipo perfeito. E isso levanta uma pergunta incômoda. Por que a primeira pirâmide já pareceu tão avançada? Bem, para isto não tem uma resposta. Ainda mais quando nós deixamos o Egito, porque as pirâmides não estão apenas por lá. Elas aparecem em vários continentes, separados por oceanos, sem contato conhecido, e ainda assim semelhantes. Em Teotihuacan, ergue-se a impressionante Pirâmide do Sol. No México, El Castillo. Essas pirâmides, elas são escalonadas, possuem escadaria externa. Elas foram usadas para rituais. Mas aqui está o detalhe impressionante. Elas também possuem alinhamentos cósmicos. E em determinados dias do ano, sombras criam efeitos visuais que remetem a serpentes descendo pelas escadas. Astronomia, simbolismo
e conexão com o céu novamente. No Sudão, na antiga região de Kush, encontra-se as pirâmides de Meroé, mais estreitas, mais inclinadas, mas claramente pirâmides, ligadas a reis e rainhas núbios. O interessante é que muitas são posteriores às egípcias. Influência cultural? Provavelmente, mas o formato permanece. Na região de Xinjiang, existem montes funerários com formato piramidal. O mais famoso está ligado ao mausoléu do Henshin Wang. Elas são menos divulgadas, menos exploradas, mas elas existem e seguem o mesmo princípio geométrico. E é aqui que as coisas começam a ficar intrigantes. Egito, México, Sudão, China, civilizações separadas por quilômetros, por oceanos, mas ainda assim, algo permanece. As pirâmides, mesmo formato, mesmo padrão, mesmo estilo de construção. A explicação racional é simples. A pirâmide é estruturalmente estável. Quanto mais alta, mais firme. Ela é eficiente, ela é intuitiva. Se você empilhar blocos, naturalmente formará algo próximo a uma pirâmide. Mas existe um detalhe simbólico. A pirâmide, ela sempre aponta para o céu. A base ao ápice. Da terra ao céu. Do material para o espiritual. E em todas essas culturas, a pirâmide não era apenas engenharia, era um símbolo de ascensão, de poder, de eternidade. E então surge a pergunta conspiratória: e se essa forma não foi apenas uma solução arquitetônica? E se foi uma linguagem universal antiga, uma assinatura cultural de algo que ainda não compreendemos totalmente? Eu não estou afirmando isto, estou apenas observando padrões. E padrões merecem atenção. E existe uma ideia que sempre aparece quando olhamos para construções antigas monumentais. A ideia de que algo foi perdido, um conhecimento, uma técnica, uma tecnologia. Alguns chamam isso de tecnologia perdida. Outros preferem dizer que subestimamos os antigos. Mas vamos encarar com honestidade. Seria possível civilizações do passado dominarem técnicas que hoje deixamos de utilizar? Não estamos falando de lasers, nem de motores ocultos, mas de matemática aplicada, de técnicas de construção refinadas, de métodos que não sobreviveram porque foram substituídas por soluções modernas. E quando olhamos para a grande pirâmide de Gizé, percebemos que ela não foi construída com pressa, foi construída com obsessão por precisão. E isto não é comum. As grandes construções antigas buscavam por funcionalidade. E já a Grande Pirâmide busca por perfeição geométrica. E perfeição exige planejamento, exige conhecimento, exige intenção. Alguns sugerem que existiu uma civilização anterior ao Egito dinástico, avançada, desaparecida, talvez destruída por alguma catástrofe natural. Mas aqui a gente precisa ser responsável, pois não existe evidência arqueológica de uma civilização tecnologicamente avançada que tivesse existido anterior à civilização do Egito. O que existe são lacunas históricas, e lacunas não são provas, mas também não são respostas. Nos últimos anos, a ciência ela começou a olhar para as pirâmides com ferramentas que os próprios egípcios jamais imaginaram. Uma delas é o escaneamento por muons. São partículas subatômicas que atravessam matéria sólida. Ao medir como essas partículas passam pela estrutura, é possível identificar lacunas. E foi exatamente isto que aconteceu. Em 2017, cientistas identificaram uma grande cavidade acima da Grande Galeria, dentro da Grande Pirâmide de Gizé. Uma estrutura desconhecida até então, uma passagem vazia, um espaço oculto, e que até hoje não sabemos exatamente
qual é a sua função. Não sabemos se ela é estrutural, não sabemos se ela é simbólica, não sabemos se ela é uma câmara. Ela simplesmente está lá e ficou invisível por mais de 4.000 anos. E isto deixou claro uma coisa, que ainda não terminamos de explorar toda a pirâmide e que não fazemos a menor ideia do que podemos descobrir amanhã. Tá, mas agora eu quero que você pense algo comigo. Existe um fenômeno psicológico chamado viés da superioridade temporal, que nada mais é do que a tendência de nós acreditarmos que somos mais inteligentes do que os nossos antepassados, de que evoluímos não apenas tecnologicamente, mas também intelectualmente. Isto é confortável, mas talvez seja ilusório. Os egípcios antigos observavam os céus todas as noites. Viviam em ciclos naturais. Desenvolveram matemática prática, arquitetura monumental, sistemas administrativos complexos, sem computadores, sem eletricidade e sem internet. Mas talvez o que nos incomoda de verdade seja admitir que humanos de 4.500 anos atrás eram capazes de construções monumentares e muito mais capazes do que nós somos hoje. E se a gente parar para analisar desta forma, talvez a gente perceba que não somos tão únicos quanto imaginamos. E a verdade? Bem, parte dela está documentada. Parte dela ainda é desconhecida. Mas talvez a pergunta mais importante não seja se os alienígenas estiveram aqui. Talvez seja por que temos tanta dificuldade em aceitar que os nossos ancestrais eram capazes de grandezas. Ou quem sabe, por que ainda precisamos acreditar que existe algo além de nós para explicar aquilo que nos impressiona. As pirâmides, elas podem não ser máquinas. Talvez não sejam uma mensagem extraterrestre. Talvez elas não sejam uma máquina secreta. Mas elas escondem algo igualmente para todos: humildade. Porque quando olhamos para ela, somos forçados a admitir que ainda estamos aprendendo e que o passado é muito maior do que a gente imagina. E agora eu te pergunto: o que são as pirâmides para você? Deixa aqui nos comentários e a gente vai conversando, porque o mistério ainda continua. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.